Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é o melhor dia da minha vida. Estava eu aqui. Cachorro latindo. Os cachorros me perturbando. Estava eu aqui meditando, né? E hoje iniciei esse livro. Uma vida com propósito. E, né, como eu falei pra você que eles demoram dias para secar. Dentro do que eu estava lendo. E como aqui está chovendo, vai demorar mais um pouquinho. E dentro do que eu estava lendo, Deus ministrou algo no meu coração. Hoje eu li aqui em Filipenses, né? Tudo começou nele. E pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível. Seja o trono ou soberania, poderes ou autoridade, todas as coisas foram para ele, por ele e para ele. E antes de todas as coisas, e ele antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Versículo 18 diz, e ele é a cabeça, o corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia. Eu achei muito interessante porque eu fiz algumas peças, eu até joguei uma fora agora, ela tombou e quebrou. Deus prepara algo para você viver do propósito. E aí às vezes Deus permite que você esteja diante de algo para você receber. E muitas das vezes você ainda não está preparado. Você é frágil, qualquer coisinha quebra. A minha tombou, fez assim, ó. Tombou, quebrou, joguei fora. E aí, em muitos momentos, nós somos frágeis, na verdade nós somos muito frágeis. Nós somos extremamente frágeis. E a nossa fragilidade, ela muitas das vezes, ela desconstrói o que era para ser. Estava lendo eu esse livro, dentro desse versículo, que ele é o chave dessa semana, desse dia. Tudo começa com Deus. Aí fala sobre o propósito, porque você foi criado, fala sobre o manual, né? Mas tem algumas frases que eu achei muito interessante. Concentrar tudo em nós mesmos, jamais desvenderá o propósito da nossa vida. Eu vivi algumas situações esses dias que eu perdi o foco, né? E aí eu tive que recuar, tive que retroceder, tive que abrir mão. Meu Deus, a sensação de fracasso é muito grande. E às vezes a gente não quer abrir mão por medo da dor, por medo da sensação de fracasso, mas você não sabe o que Deus está preparando. Você não sabe se Deus está preparando você para essa mesma situação. Ou para outra situação, ou se essa situação passou pela sua vida para te amadurecer em algo, para você deixar de ser tão frágil. Amadurecer. Se eu colocar a tinta aqui, úmido como ele está, ela vai ter algumas questões. Ela vai soltar, vai criar bolha, ou ela vai mofar, várias outras coisas. Então, às vezes, você não está preparado para receber, você ainda está verde sobre aquilo. Ah, Lucimar, mas eu já tenho, né, já tenho uma idade. Eu tenho 55 anos. Faço questão de falar todos os dias. E deixei de viver muitos propósitos de Deus para minha vida porque eu não estava preparada. E eu entrava em algo e Deus mandava me recuar, porque Ele estava me preparando, até para receber aquilo mesmo qual eu estava. E eu não recuava. E no final eu terminava como quebrada. E às vezes a gente vai nos quebrando e achando que Deus é responsável por isso. Quero dizer para você que nós somos responsáveis por nossas escolhas, né? E como diz a palavra, todas as coisas foram criadas
Pois nele todas as coisas foram criadas. Nele todas as coisas foram criadas. As visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, você que acha que é dono da sua vida, eu quero dizer para você que o livre-arbítrio é uma armadilha. Adoro dizer isso. Porque quando achamos que podemos fazer o que bem entendemos, da maneira como bem queremos, nós atropelamos nossos processos, nós somos imaturos, ainda estamos extremamente frágeis, podemos quebrar com uma simples pancada, simples tombo. E aí eu quero dizer para você que você foi criado para ele, assim como eu, assim como todas as pessoas ao nosso redor. E às vezes abrir mão não significa que tudo acabou. Abrir mão não significa que você morreu fisicamente. Você morreu por suas vontades. Porque a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. E aí você quer muito, muito algo material, algo sentimental, algo espiritual. E às vezes eu ouvi da boca de uma pessoa essa semana, ela disse assim, eu falei com o Senhor para tirar tudo que me atrapalha a servi-lo e a entrega total. E isso é irresponsável, porque eu tenho família, a pessoa conversando comigo. E eu achei muito interessante a pontuação da pessoa. Claro que foi dentro do contexto, tirando só uma frase dentro de um contexto, em todo um contexto, que não cabe aqui. Mas eu achei muito interessante, porque às vezes as nossas emoções fazem isso com a gente, né? E sermos irresponsáveis, às vezes, significa confiarmos na promessa de Deus para a nossa vida. Como eu aprendi nesses 90 dias. Dentro de uma experiência a qual eu vivi. Como eu aprendi, como eu queria estar lá. Como eu queria estar dentro de tudo isso, como eu queria viver isso. Mas eu não estava preparada. E o Senhor não me permitiria ir, foi muito difícil abrir mão. Foi muito difícil. Então, vai chegar momentos das nossas vidas que aquilo aparentemente a gente quer muito, talvez você não esteja preparado para receber. E você pode perder a oportunidade de recuar, ressignificar, significar a sua rota, ressignificar seus pensamentos. Não significa que nada morreu. Não significa que você perdeu a promessa de Deus para a sua vida. Quando você prepara uma comida para o seu filho e ele ainda é pequeno, e você tira ele quente e bota no prato, se você entregar para a criança, ela vai enfiar a mão ou vai comer e vai se queimar, certo? Aí você, como uma boa mãe ou um adulto responsável, você pega aquela comida, esfria, para entregar para a criança. Então eu creio que Deus está fazendo na minha vida algo assim. Como eu sou uma tempestade, uma tempestade, eu creio que Deus ele tem trabalhado nas minhas emoções, me trazer para um lugar de descanso. Meu Deus, como eu sou acelerada. Esse dia minha filha falou comigo, mãe, a gente parada, a gente acelerada. Então hoje eu estou buscando estar e quero estar dentro, no centro da vontade de Deus. Eu quero ressignificar a minha vida em todas as áreas, financeira, né? Porque eu sou bem disfuncional nessa área, gasto mais do que ganho, vivo em apuros,
Então eu preciso, já entendi em Deus que eu preciso ressignificar isso. Eu preciso ressignificar o meu aceleramento, eu preciso desacelerar. Eu preciso de um lugar de paz, ouvir mais Deus a meu respeito, me dar mais a saúde emocional, espiritual de Lucimar. E minha vida sentimental também ressignificar, porque como a vida toda eu tive problema com rejeição, eu sufoco as pessoas dentro do relacionamento e também esse lugar eu não quero mais, então eu estou ressignificando e estou pontuando áreas da minha vida. E eu convido você a fazer isso. E o melhor caminho, sim, é procurar ajuda profissional. Usar o manual. Eita, que meu manual tá cheio de podcasts. Usar o manual, que é a palavra. Usar, ler, buscar, se autoconhecer, entender o porquê das suas dores, das suas dificuldades. Esse livro 40 Dias com Propósito eu quero ler calmamente. Esses dias eu passei um livro para uma pessoa ler. E o livro é Terapia com Deus. É um livro fininho. E aí daqui a pouco ela me retorna. Já li 4 semanas. Eu ri. Falei, volta e começa. Uma semana. E faça as atividades daquela semana. Para de atropelar os seus processos. Quando eu falei aquilo com ela, estava falando comigo. Sabia que eu estava falando comigo? E em muitos momentos você, nós atropelamos nossos processos. Porque nós precisamos entender que nós fomos criados por Deus com um propósito. Nele, para Ele. Entendeu? Independente da posição, da condição, você foi criado com um propósito. E eu com um propósito, e nós fomos chamados para esse tempo. E Deus tem te chamado para viver o novo dele. Deus tem te chamado para entender quem é Ele. Deus tem te chamado para fazer parte da sua vida. E eu quero dizer que apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar da vida, que na verdade viver para Deus e não para mim. Tudo ao meu redor trabalha para que eu viva para mim. E é por isso que eu vivo em constante loop, e às vezes eu vivo de constante ansiedade, às vezes eu vivo em constante instabilidade emocional, instabilidade financeira. Então, que nós possamos começar a viver para Deus e não para nós mesmos. Porque apesar de todos os argumentos ao redor, de todas as influências, você foi criado para um Deus que te criou com um propósito. E Ele tem te chamado a viver isso. E aí, vamos?